Parte 3, irmãos. Então nós estávamos falando sobre a igreja de Tiatira, né? Que ela foi elogiada por seu amor, fé e perseverança. Perseverança por quê? Porque dentro dessa ainda, né, dentro dessa congregação ainda existiam um remanescente que ainda seguravam e falavam e pregavam por esse nome aqui, Yahweh Yahusha. E eles foram perseguidos, e eles começaram a ser perseguidos e mortos ali, tá? Mas criticada por tolerar uma falsa profecia. Por quê? Porque eles tiveram que engolir, irmãos, isso que estava sendo implantado pelo clero da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque o que eles fizeram? Eles tiveram que aceitar ou eles iam morrendo, iam sendo perseguidos e mortos. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela fundou ali uma religião, o cristianismo, e dentro, juntamente ali com os judeus ali em Roma, né? E ali, como Roma era o império e mandava em tudo, e ele foi levando, assim, entendeu? Fazendo com que isso aqui desaparecesse e sumisse da terra dos viventes, implantando Deus e Jesus. Isso nós estamos falando lá há 1700 anos atrás, tá certo? E aí nós vamos ver a igreja de Sardes, elogiada por ter algumas pessoas fiéis ainda, algumas, então contava no dedo, né? Algumas fiéis tinham ainda, né? Mas criticada por ser considerada morta espiritualmente. Então, irmãos, ela tinha algumas pessoas ainda escondidas nas grutas, nas pedras, né? Nas cavernas, tá? Mas ela de verdade, essa era aqui da igreja de Sardes, essa já se deu aí em 1700, 1800, morta espiritualmente, morta, tá? E aí nós vamos ver aqui na igreja de Filadélfia, né, que ela foi elogiada por perseverança e abertura à mensagem do Mashiach, Yahusha. E ela não tem crítica, porque essa igreja é considerada esse remanescente agora, irmãos, que estão revivendo novamente, voltando e se emergindo no nome de Yahusha, aceitando o verdadeiro, entendeu? E morrendo para o mundo, para o falso. Essa é a verdadeira igreja, a igreja Filadélfia. E aí nós vamos ver a igreja que é da era agora, que está no poder agora, no mundo agora, na Babilônia agora, que a gente chama ela do Vaticano, né? Essa que domina tudo, o Vaticano. Tá certo? Então ela é a igreja qual? Laodiceia. Vamos ver o que ele fala para a igreja de Laodiceia? Ele fala assim, ó, a igreja de Laodiceia, elogiada por nada. Elogiada por nada. Você entendeu? Mas criticada por sua morbidão. Mornos, continuam mornos. Estavam mornos lá na morada celestial, foram expulsos. Estavam mornos lá, tiveram que vir para cá. Aqui continua todo mundo morno. Ninguém está tomando partido, irmãos. Não aceitaram o papai. Ainda tem medo de Lúcifer, né? Da ordem mundial de Lúcifer. Porém está dentro. Entendeu? Sem saber. Eu falei, meu povo perece por falta de conhecimento. Tá certo? Achando que é o Deus e o Jesus que vai salvar eles. A Laodiceia. Tá certo? Por sua morbidão espiritual e falta de fervor. Tá certo, irmãos? Então, então essa igreja de Laodiceia, irmãos, eu vou até passar aqui uma leitura que é bastante interessante sobre essa igreja, essa era que nós estamos vendo agora, final de era. A última igreja, a última era da última igreja é a Laodiceia. Então a igreja de Laodiceia precisava de um colírio, você entendeu? Contra a cegueira espiritual. Papai falou para ela, vocês precisam de um colírio por causa da sua cegueira espiritual. Cegueira espiritual e auditiva, irmãos. Precisa também de um documento, de um remédio, o otorrinolaringologista aí, fazer um oftalmo para os olhos e o otorrinolaringologista aí para os ouvidos, tá? Ela precisa disso, você entendeu? Porque ela está morna, ela está satisfeita com a doutrina implantada ali durante a igreja de Pérgamo e de Tiatira. Implantou e até hoje está. E eles estão satisfeitos
com isso implantado, então eles têm essa cegueira espiritual. Aquela igreja precisava de um remédio eficaz para abrir os seus olhos, a fim de que ela pudesse enxergar o trono da graça de Yahweh. Não consegue enxergar, irmão, porque foi implantado através de doutrinas, dogmas, catecismos, tá? E eles são eficientes, eficazes naquilo que eles fazem. Quem? Todos eles que conspiram contra o nome de Yahweh Yahushua. Olha o que ele faz, olha o que ele fala para essa igreja, essa era agora. Então a igreja de Laodiceia, descrita no livro de Apocalipse, está lá no livro de Apocalipse 3, é retratada como uma igreja morna, autossuficiente e orgulhosa. Morna, autossuficiente e orgulhosa. Yahushua, naquele tempo, já passando para João, a respeito, para ele escrever tudo isso lá em Revelações de Apocalipse, por sua condição espiritual, comparando-a às águas mornas termais que existia lá em Laodiceia, na cidade de Laodiceia. Tá? Então a cidade rica, próspera, todas as igrejas hoje aqui que representam a Laodiceia são ricas, prósperas. Vê o Vaticano, bancos, trilionários, você entendeu? Todas as igrejas lindas, reformadas, com ar-condicionado, telhado, você entendeu? Tudo maravilhosamente lindo, maravilhoso, mas vamos ver o que ele está falando para vocês. Igrejas ricas, todos os donos de igrejas ricos, né? O Vaticano rico, trilionário, o dono Edir Macedo rico, o R.R. Soares, o outro, todas elas, né, da maçonaria, todas, então, todo mundo, você entendeu? Ele fala assim, autossuficientes e tudo orgulhoso, né? Fazenda, boi, carro, tudo. Então Mashiach, representado por sua condição espiritual, comparando essas igrejas aí, você entendeu, que são ricas, ele também critica por sua autoimagem, sua autoimagem de riqueza, de prosperidade, é o que eles pregam, né? Todas elas hoje pregam prosperidade. Você vai lá, você entendeu? Aquele bando de fiéis, você entendeu? Que ele falou, precisando de colírio para abrir os olhos, precisando para descauterizar a visão e a audição, você entendeu? Tudo cego, cego guiando cego, cego no clero, os papas, padres, na Católica Apostólica Romana e nas demais outras, os apóstolos, bispos, presbíteros, pastores, e os judeus, esses rabinos todos aí que também pregam, você entendeu? Nada a ver com Yahushua, pega Yeshua e não sei o que lá, e tudo aí não tem nada a ver, não falam a verdade, tudo escondendo a verdade. Todas essas denominações, são mais de 66 mil placas de denominações no mundo, irmãos. Tudo pregando o quê? Cristianismo, Deus e Jesus, todo mundo bem, todo mundo tranquilo, todo mundo satisfeito, todo mundo autossuficiente, orgulhosos, pomposos, tá? Então, irmãos, o que eu quero passar para vocês, então essa igreja a mensagem é o arrependimento, irmãos. O que o papai pede para todos nós, o que Yahushua Mashiach pede para todos, o ouro refinado pelo fogo, né? Jesus, o Mashiach, Yahushua, chama a igreja ao arrependimento, incentivando-a a reconhecer a sua condição espiritual e a busca e a restauração do nome verdadeiro do Mashiach, Yahushua, não do Jesus implantado por Roma, lá por Antíoco Epifânio, né? Quando Antíoco Epifânio, aquele governo, estava seduzido por Lúcifer, na possessão de Lúcifer, quando ele entrou de cavalo dentro do templo de Salomão ali, você entendeu? Que depois no ano 70 foi destruído pelos próprios romanos, e que até hoje não foi ainda restaurado, porém vai ser restaurado agora na última semana de Daniel. Ele já está com as vestimentas ali, os próprios judeus ali já estão preparando todo o ornamento, você entendeu? Como era lá na antiguidade, lá quando Moisés montou ali o tabernáculo, né? Eles estão restaurando tudo conforme aquilo para ser construído agora nos finais de era, para se cumprir a profecia, irmão. Isso tudo é para se cumprir a profecia.
Qual que é o cumprimento da profecia? É restaurar o templo, e aí vai ter o trono, luz